2 Samuel capítulo 15. A conspiração de Absalão. E aconteceu depois disso que Absalão conseguiu para si uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. Levantando-se ao raiar do dia, Absalão plantava-se à beira da estrada principal que levava à porta da cidade. E assim, sempre que alguém vinha trazer uma causa para ser julgada pelo rei, Absalão abordava essa pessoa e questionava: "De que cidade és?" E, invariavelmente, a resposta era: "O teu servo é de uma das cidades de Israel." Então Absalão aproveitava a oportunidade e comentava: "A tua causa é válida e justa, mas infelizmente não há nenhum representante do rei que te escute." E Absalão sugeria: "Quem me dera ser designado juiz desta terra? Todas as pessoas que tivessem uma causa ou demanda legal viriam a mim e eu lhes faria justiça." E sempre que alguém se aproximava para se prostrar diante dele, ele estendia-lhe a mão, puxava-o para si e o beijava. Absalão, desse modo, ia seduzindo o coração da população de Israel e, dia a dia, conquistando a lealdade dos israelenses que vinham pedir que o rei lhe fizesse justiça. A rebelião de Absalão. Ao fim de 4 anos, Absalão solicitou ao rei: "Permita que eu vá a Hebrom a fim de cumprir um voto que fiz ao Senhor, porque quando teu servo estava em Gesur, na Síria, fez esse voto: se Yahvé me conceder retornar a Jerusalém, prestarei um culto a Yahvé em Hebrom." Abençoou-lhe Davi, dizendo: "Vai em paz." Ele se pôs então a caminho para ir a Hebrom. Absalão mandou mensageiros a todas as tribos de Israel para notificá-los: "Quando ouvirdes o som da trombeta, bradai um aos outros." Absalão tornou-se rei em Hebrom. Com Absalão partiram de Jerusalém 200 homens. Eles haviam sido convocados, mas nada sabiam sobre o que se passava, nem suspeitava das verdadeiras intenções de Absalão. Depois de oferecer sacrifícios, Absalão mandou chamar Aitofel, da cidade de Gilo, conselheiro de Davi. Então, a ação conspiratória ficou evidente e ganhou força, e o número de seguidores de Absalão ficou ainda muito maior. Davi foge de Jerusalém. Então o mensageiro chegou e disse ao rei Davi: "O coração dos homens de Israel se voltou para servir a Absalão." Diante dessa notícia, Davi declarou a todos os seus anciãos e oficiais em Jerusalém: "Levantemo-nos, pois, e fujamos. De outra maneira, certamente não escaparemos da fúria de Absalão. Apressai-vos em partir para que não aconteça que seja ele mais ligeiro e nos ataque, nos destrua e passe a cidade toda ao fio da espada." Responderam-lhe prontamente todos os oficiais do rei: "Qualquer que seja a decisão do Senhor nosso rei, eis que estamos aqui leais a ti e prontos para servir-te." O rei decidiu partir a pé com toda a sua família, mas deixou no palácio 10 concubinas para cuidarem do palácio. Assim o rei partiu com todo o povo em cortejo. Pararam na última casa da cidade, e todos os seus soldados marcharam, passando em revista por Davi todos os queretitas e peletitas e os 600 giteus que o acompanhavam desde Gate. E aconteceu que o rei falou a Itai de Gate: "Por que vieste conosco? Volta e fica com o novo rei, porquanto és um estrangeiro e exilado do teu país. Faz pouco tempo que chegastes, e não seria justo fazer-te acompanhar-nos nessa jornada sem rumo certo. Retorna, pois, e leva teus irmãos contigo. Que o amor leal e as misericórdias de Yahvé repouse sobre a tua cabeça."
Itai, contudo, declarou ao rei: Juro por Yahvé, o nome do Senhor, e por tua vida, que onde quer que o rei, meu senhor, esteja, ali estará também o teu servo, para viver ou para morrer. Então Davi concordou com Itai e lhe disse: Vem, passa adiante. E Itai, o giteu, marchou na companhia de todos os soldados do rei e com as famílias que estavam com ele. E toda aquela multidão chorava e se lamentava em alta voz enquanto o exército passava. O rei Davi atravessou o ribeiro de Cedron e todos os seus homens com ele e foram na direção do deserto. O destino da Arca da Aliança. Ali estavam também Zadok, Abiatar e todos os levitas que transportavam a Arca da Aliança de Deus. Colocaram a Arca de Deus diante de Abiatar, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então o rei ordenou a Zadok: Torna a levar a Arca de Deus para a cidade. Eu o encontrar graças aos seus olhos de Yahvé, ele mesmo me trará de volta e me permitirá revê-la e a sua habitação. Se, no entanto, ele concluir: Tu me desagradas, aqui estou também, faça de mim o que te aprouver. Em seguida, o rei ordenou ao sacerdote Zadok: Vede, tu e Abiatar voltai em paz para a cidade com os vossos 2 filhos, Aimaas, teu filho, e Jonatã, filho de Abiatar. Vede ainda, eu permanecerei caminhando pelas tribos do deserto, aguardando notícias vossas. Zadok e Abiatar levaram, pois, a Arca de Deus de volta para Jerusalém e ali ficaram. Um amigo de Davi no palácio. Caminhava Davi, chorando e lamentando todo o ocorrido, subindo pela encosta do Monte das Oliveiras, com a cabeça coberta e os pés nus. E todos que o acompanhavam nessa jornada também tinham a cabeça coberta e subiam o morro aos prantos. Assim que informaram a Davi que Aitofel era um dos envolvidos no concluio de Absalão, Davi orou: Ó Yahvé, faz que sejam insensatos e inúteis os conselhos de Aitofel. Quando Davi alcançou o alto do monte, o lugar onde o povo costumava adorar a Deus, veio ao seu encontro Husai, o arquita, com a roupa rasgada e com terra sobre a cabeça. Entretanto, recomendou-lhe Davi: Se ficares comigo, ser-me-ás pesado. Todavia, se voltares à cidade e declarares a Absalão: Serei teu servo, senhor meu rei. No passado, dediquei-me a servir teu pai, mas de agora em diante estarei a teu dispor. Assim me ajudarás muito mais, frustrando os conselhos de Aitofel. Os sacerdotes Zadok e Abiatar certamente ficarão do teu lado. Tudo o que souberes do palácio, relata-la-o-as a Zadok ou Abiatar. Ali estarão também os seus filhos, Aimaas e Jonatas. Por intermédio deles, me informe de tudo o que se for possível ver e ouvir. Então Husai, amigo de Davi, chegou à cidade ao mesmo tempo em que Absalão entrava em Jerusalém. 2 Samuel capítulo 16. Ziba e Simei, inimigos de Davi. Havia Davi passado um pouco adiante do cume do monte, quando Ziba, o servo de Mefibosete, veio ao seu encontro com um par de jumentos, carregando 200 pães, 100 bolos de uva passas, 100 frutas da estação e uma vasilha de couro cheia de vinho. O rei indagou a Ziba: Que desejas ao trazer todos esses presentes? Ao que Ziba prontamente replicou: Os jumentos servirão de montaria à família real, o pão e as frutas para os teus servos se alimentarem, e o vinho para reanimar os que ficarem exaustos durante a jornada no deserto. Então questionou o rei: Mas onde se encontra Mefibosete, neto de seu senhor? Retrucou-se Ziba: Ficou em Jerusalém, porque disse:
Hoje a casa de Israel me restituirá o reino de avô. Diante dessa declaração, o rei afirmou a Ziba: eis que tudo o que pertencia a Mefibosete agora te pertence. E Ziba declarou: eu me prostro diante de ti com toda a humildade. Possa eu encontrar graças aos teus olhos, Senhor meu rei. Quando o rei Davi chegou a Baurim, um homem do clã da família de Saul, chamado Shime, que é Simei, filho de Gera, saiu da cidade determinando maldições contra ele. Em sua fúria, atiravam pedras em Davi e em todos os oficiais do rei Davi. E por isso, todo o exército e todos os guerreiros se puseram à direita e à esquerda a fim de proteger o rei. Simei amaldiçoava Davi com essas palavras: vai-te, fora daqui, assassino, bandido. Que o Senhor retribua a ti todo o sangue derramado na família de Saul, cujo trono tu usurpaste. Agora o Senhor entregou o reino nas mãos do teu filho Absalão, e portanto estarás arruinado. Entregue a tua própria crueldade, porquanto és homem sanguinário. Então Abissai, filho de Zeruia, propôs ao rei: ora, por que razão esse cão morto há de ficar proferindo palavras de maldição contra o Senhor meu rei? Deixa-me atravessá-lo e decepar-lhe a cabeça? Contudo o rei respondeu: ó filhos de Zeruia, esse não é um assunto que possais resolver para mim. Ele está me amaldiçoando porque Yahvé me mandou. Amaldiçoa Davi. Sendo assim, quem poderá questionar esse pobre homem sobre seus motivos? Declarou então Davi a Abissai e a todos os seus anciãos e conselheiros: até meu próprio filho, carne da minha carne, procura matar-me, quanto mais esse benjamita. Deixe-no, pois, em paz, que siga me amaldiçoando, porquanto foi Yahvé que ordenou que assim se fizesse. Espero que Yahvé venha considerar o meu sofrimento e me retribua com benignidade a maldição que hoje recebo. Assim Davi e os seus soldados continuaram o seu caminho. Simei toda a vida seguia pela encosta do monte, no lado oposto. Esbravejava maldições e atirando pedras e terra contra Davi e sua tropa. O rei e todo o povo que o seguia chegaram extenuados à sua parada e lá procuraram descansar e recompor as forças. Aitofel e Husai falaram a Absalão. Entrementes, Absalão e seu exército de israelenses entraram em Jerusalém e Aitofel estavam com eles. Assim que Husai, o arquita, amigo de Davi, aproximou-se de Absalão, exclamou: viva o rei! Viva o rei! Entretanto, Absalão interrogou a Husai: é essa a grande lealdade que dedicas ao teu amigo? Por que não partiste com ele? Ao que prontamente Husai lhe explicou: não, meu senhor, dedico meu serviço ao escolhido do Senhor, desse povo e de todos os israelitas. Esse é o meu senhor e com ele permanecerei. Ademais, a quem vou servir? Não és seu filho? Como servi a teu pai, assim te servirei. Absalão e as concubinas de Davi. Absalão procurou o conselho de Aitofel e lhe indagou: dai-nos o teu parecer, que devemos fazer? Ao que Aitofel respondeu: digo que te aproxime das concubinas de teu pai, que ele deixou para zelar no palácio, e tenha relações sexuais com elas. Deste modo, todo Israel saberá que te tornasse repugnante e odioso perante teu próprio pai. Mas essa atitude fará com que todos os que de fato são teus aliados tornem-se ainda mais corajosos. E assim armaram a tenda no terraço do palácio para Absalão, e ele teve relações sexuais com todas as concubinas de seu pai, à vista de todo o povo de Israel. Os conselhos que Aitofel dava naquele tempo eram recebidos como um oráculo de Deus. Sendo assim, tanto Davi como Absalão acolhiam todas as palavras e instruções de Aitofel.